Graça e a paz, irmãos. Amém. Responsabilidade muito grande essa, né? Mas aqui se mistura aqui algumas coisas. A responsabilidade é grande e o privilégio é maior ainda de estar aqui, poder participar desse momento precioso para a igreja do Senhor Jesus. E o mais importante que me deixa assim mais tranquilo aqui é saber que Deus permitiu a gente estar aqui. Hoje pela madrugada eu estava esperando o momento do voo e confundi a hora. Cheguei lá para fazer o check-in, o avião já tinha partido. E o atendente lá disse assim: olha, seu avião já foi. E a empresa não tem mais voo hoje para lá não, para Fortaleza não, já foi embora. Eu baixei a cabeça assim e já comecei a imaginar que carro eu pego de volta para casa e o que eu vou dizer para o pessoal da conferência. Aí baixei a cabeça e fui saindo assim. E Deus falou comigo assim: eu quero você lá, vai falar com ele de novo. Aí eu cheguei sem burocracia, irmão, porque esse negócio tem uma burocracia que vocês não imaginam. Cheguei, o cara sem burocracia olhou para mim assim e disse assim: eu vou lhe colocar no avião da outra empresa lá, da Azul. Eles têm, inclusive tem outra pessoa na mesma situação sua. E o avião que vai partir agora em seguida tem 2 vagas, a sua e a dela. Eu estou aqui porque é a vontade de Deus, glória a Deus por isso. E nós estamos muito felizes por isso, irmãos. E é mesmo um privilégio. A gente chega aqui, o povo de Deus é assim, uma coisa tremenda isso, né? Eu desci do ônibus aqui em Sobral, já entramos no outro carro e já começamos a conversar. E parece que a gente já se conhecia. E começamos a expor nossos projetos. E cada um queria contar mais das suas aventuras, sem receio nenhum, sem medo nenhum. Vamos almoçar. Poucos instantes depois nós já estávamos dando opinião no estabelecimento do dono do restaurante. E daqui a pouco a gente estava bem à vontade. E eu estou bem à vontade. Primeira vez que estou aqui. É assim que é o povo de Deus, né? Interessante que a gente encontrou uma pessoa importante, mas a gente percebeu que a pessoa importante não estava muito à vontade como a gente estava, nem estava com a liberdade que a gente tinha de conversar, de rir, de brincar, de almoçar, de escolher a comida, de fazer a opção pelo gosto do outro. É isso que é o reino de Deus. E por isso que é bom demais estar aqui. E eu quero compartilhar com os amados irmãos um texto na palavra de Deus, no livro de Mateus, texto propício para esse momento. Eu nem imaginava que ia ter ordenação de pastores, mas tem a ver sim esse texto. Nós vamos falar um pouco sobre como Jesus começou seu ministério. Ó, que coisa interessante, algumas lições preciosíssimas para quem está começando, mas algumas lições preciosíssimas para a igreja, que Deus está despertando. E eu creio nisso, principalmente nessa região nordeste do Brasil. Deus está despertando a sua igreja. Então, abra aí comigo Mateus capítulo 4, verso 12. Se é necessário a gente ler até o verso 22. Vou ler rápido para a gente ganhar tempo, mas eu preciso ler esse texto, tá bom? Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia.
E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia do gentio. O povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiram. E os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Aqui eu já estou no 5, só até aqui mesmo, irmão. Mas eu quero ler o verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento aqui, por tua palavra lida, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite, já nos deu, ó Pai, a oportunidade de se alegrar, de ficar emocionado, de ficar animado, de ficar motivado, e eu creio que muito mais o Senhor pode fazer por nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queridos, esse tema para esse momento é muito importante. Acredito que a igreja do Senhor Jesus está precisando passar por esse despertamento, mas é interessante a gente entender qual foi o maior despertamento da história missionário. É claro que isso aconteceu aqui nesse texto com o Senhor Jesus. Foi Deus quem trouxe o maior despertamento. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e aí começa esse grande despertamento, porque a terra passava por um período de 400 anos com Deus calado, em silêncio. Os teólogos chamam de período interbíblico. Nenhum profeta da parte de Deus foi levantado em todo esse período. E aí o Senhor Jesus vem, e aí começa o despertamento missionário, o maior da terra. Agora presta atenção nessa noite. A maior proposta de Deus continua sendo a evangelização do mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante a gente observar aqui algumas coisas, que nós vamos ver isso no ministério do Senhor Jesus. Presta atenção a isso. Tudo já está agendado por Deus. Tudo já está agendado por Deus. O que tem que acontecer em Sobral já está agendado por Deus. Agora presta atenção, não existe uma igreja boa, melhor, que vai se destacar por isso. Mas existem as igrejas que vão se destacar porque vão descobrir essa agenda. Aí é que está, não é o fato de ser a melhor denominação, é o fato de descobrir a agenda de Deus e seguir e obedecer, e aí a coisa vai fluir e vai acontecer. O próprio Jesus seguiu essa agenda, e é por isso que o ministério dele foi tão eficaz.
Presta atenção. É claro que cada um de nós aqui, irmãos, tem uma direção diferente. Não dá para vocês imitar o que eu faço lá em Belmonte. Nem dá para me imitar tudo que vocês fazem aqui em Sobral. Pode até ser que algumas coisas a gente leve e dê certo. Mas cada um tem seu chamado, tem a sua direção. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa: no despertamento missionário, nós precisamos aprender algumas coisas com Jesus, algumas lições que Jesus nos passa, assim, iniciando o seu ministério. Eu acredito que essas lições servem para todo mundo, toda denominação, em todos os lugares. Se a gente seguir isso aqui, funciona. Primeiro, presta atenção. Se queremos ir adiante, se queremos esse despertamento, nós precisamos esperar o momento certo de agir, e agir sem atropelar ninguém. Porque infelizmente nós temos visto que no nosso país principalmente, há um crescimento da igreja, mas ao mesmo tempo há um atropelamento dos crentes, um atropelando o outro. Mateus capítulo 4, verso 12, presta atenção a esse detalhe. Olha aí uma coisa interessante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Olha só uma coisa interessante. Enquanto João está na ativa, enquanto João tem sua missão, porque já havia agendado por Deus que ele viria na frente e ele faria aquilo, Jesus não mexe um dedo. Deixa João terminar seu ministério. E no momento certo, Jesus começa. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Irmãos, essa palavra que eu estou trazendo aqui, eu aprendi no meu primeiro dia de crente. Esperar o tempo certo, na hora certa, as coisas acontecem. Não tem inferno que impeça. Eu estava um dia em casa, embriagado, alcoólatra, 4 horas da tarde, assistindo o SBT, Gugu Liberato, me converti. E aí? Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha ninguém pregado para mim, nunca tinha acontecido nada de Bíblia, eu não sabia achar um versículo, nem um capítulo, nem nada. E estou bêbado, 4 horas da tarde, assistindo um canal que nem tem programa evangélico, que eu acho que até hoje não tem programa evangélico no SBT. E Gugu nunca foi crente, eu acho que não é, não. E aí, como é que pode isso? Quando chega a hora de Deus, as coisas acontecem. É claro que não pode acontecer de maneira nenhuma sem a pregação do Evangelho, sem o anúncio do Senhor Salvador Jesus Cristo. Gugu inventou de trazer Nelson Ned. E quando ele entra, baixinho, né? O que me chamou a atenção não era o que ele ia fazer. Eu pensei na hora assim, né? O que é que um homem dessa altura pode fazer? Aí Nelson Ned entrou naquela programação, irmão, sem falar de igreja, sem falar de denominação, sem falar de nenhuma doutrina assim de homens. Ele começou a expor o Evangelho e a apresentar Jesus, mas ele começou dizendo assim, ó, eu tinha uma vida assim. Quando ele começa a dizer que tinha uma vida assim, era tudo que eu vivia. O que ele fazia, eu nunca vi um homem pequeno fazer tanta coisa como é que ele fazia, e era tudo que eu fazia. Agora, uma coisa interessante, eu não sei se vocês já perceberam, é porque as pessoas jamais vão ser sinceras nesse sentido, mas se qualquer um homem sem Deus vir aqui contar a sua vida, é a mesma. Traição, mentira, e por aí vai. Vocês sabem por quê? É a mesma coisa, porque o espírito que atua lá fora é o mesmo, e não tem como mudar. O diabo veio só para matar, roubar e destruir. Mas é interessante que o Nelson Neto foi caminhando assim, irmãos, uma coisa incrível. Era como se eu tivesse vendo ele caminhando para a cruz. E foi chegando. Quando chegou na cruz, ele parou de contar o que ele era e disse assim, mas Jesus entrou na minha vida e aconteceu isso, e isso, e isso, e isso, e isso.
Ele passou para o outro lado da cruz e a história já não era mais a história dele, era a história do que Deus fez na vida dele. E eu comecei a pensar naquela tarde, embriagado, mas comecei a pensar direitinho. Quando Deus trabalha é assim. Sabe como eu comecei a pensar? Eu não tenho essa história. E ele foi falando o que Deus fez no casamento, o que ele deu. Irmãos, é interessante, se os crentes vierem dar um testemunho aqui, é tudo igualzinho, viu? Vão contar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o Espírito que atua é o mesmo. E ele veio trazer vida e vida em abundância. Nelson Neto terminou. Eu disse, eu quero esse Jesus. Aí o interessante, irmãos, é que eu fumava muito. E minha esposa estava assim do lado, minha mãe, e eu com cigarro para acender. Só que o período que Nelson Neto começou a falar me envolveu tanto que eu esqueci de acender o cigarro. Eu não passava 5 minutos, já estava com meia hora com o cigarro no dedo sem acender. Quando eu lembrei, peguei o cigarro que olhei e travou a minha mão. E eu fiquei olhando para o cigarro, olhando para minha mãe, para minha esposa, negócio diferente, eu não sabia disso. E daqui a pouco, irmão, começou a vir umas mensagens na minha mente. A primeira que veio disse assim: você não fuma nunca mais. E eu olhando para o cigarro e aquele negócio na minha cabeça: você não fuma nunca mais, você não fuma nunca mais, você não fuma nunca mais. E aquilo estava me enlouquecendo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence. Aí e aquele negócio, eu disse, na minha mente, eu disse: tá bom, eu não fumo nunca mais. Aí a voz começou de novo: conte para elas que você decidiu isso. Conte para elas. A Bíblia diz que tem que crer com o coração e confessar com a boca. Conte para elas, conte para elas. E aquele negócio era atormentador, irmão, eu tinha que contar. Aí eu disse: tá bom, eu conto. Tudo na mente, né? E minha mãe e minha esposa já começaram a ficar estranhas assim: o que está acontecendo com ele? Aí eu fui e disse para ela: não fumo nunca mais. A mão destravou, eu guardei o cigarro. E lá vem outra coisa: você não bebe nunca mais. Você não bebe nunca mais. Eu digo: tá bom, eu não bebo nunca mais. Conte para elas. Eu contei para elas. Aí chegou a última coisa assim: você não vai trair sua esposa nunca mais. Irmãos, eu era líder de um grupo de traidores. Só homem casado que eu liderava, viu? Enganava a minha esposa, eu dizia para ela: ô amor, eu tinha um carro velho lá, eu preciso ganhar esse dinheirinho que eu vou levar esse pessoal lá. Mentira, eu ia gastar o dinheirinho que tinha e beber cachaça com eles. E eu discipulava eles, viu? Vou só dizer para vocês uma coisa que era muito forte no discipulado, que eu dizia para eles: nunca assuma que você trai a sua esposa. Se um dia ela lhe pegar na cama com outro, você olha para ela com a cara bem cínica. Era eu que pastoreava eles, viu? Vocês digam assim: meu bem, não é isso que você está vendo. Agora eu estou ouvindo uma voz dizendo assim: conte para ela, conte para ela, conte para ela. E eu tinha que contar, irmão, senão eu contava e ficava louco. Aí eu fui e disse: Gil, nunca mais eu vou lhe trair. Ela se levantou e disse: cachorro nojento, sem vergonha, safado. Aí fez uma lista. Irmão, é necessário que eu soubesse. Irmão, às vezes a gente não quer ouvir, mas é necessário a gente entender que a gente não passa disso. E eu olhando para a cara dela e ela: cachorro nojento. E eu fui avaliando: é mesmo. Tinha coisa pior do que o que ela estava dizendo, é que ela não sabia. Chegou a hora, irmão. Eu disse, aí minha esposa foi, olhou para mim assim, depois de tudo, e disse assim: um homem que não bebe, não fuma, não joga. Foi uma lista grande, viu, irmão? Eu pulei só para essas 3. Aí ela disse assim: no sertãozão é assim: um homem que não bebe, não fuma, não namora, ele está mudando de lado. Vocês sabem, né? Aí minha esposa disse: então vai ser o que agora, se tu não vai fazer mais nada disso? Eu disse: Gil, eu não sei o que eu vou ser daqui para frente, mas o que eu era, eu não quero ser mais não. Aí me lembrei de uma pessoa da família que era crente. Disparei atrás dessa mulher, que ela falava muito de Jesus. E o Nelson Neto só falou de Jesus. Eu digo: é sobre esse Jesus que eu quero saber. Fui atrás dessa mulher e fui para a igreja dela. E foi interessante que eu cheguei na igreja dessa irmã. Ela tinha preparado um ambiente. Vem um cara aí que é louco, porque eu era doidão mesmo, eu queria ser doido. Você sabia que tem gente que quer ser doido? É bonzinho, mas quer ser doido. Eu queria ser doido. Eu queria chamar a atenção do meu jeito. Eu não queria chamar do jeito de Neymar.
Eu queria do meu. Eu queria que meu cabelo crescesse. Eu deixei meu cabelo crescer. E eu queria que cobrisse tudo. E eu fazia só 2 buracos. Uma moda que só eu ia ter. Aí depois eu não tive coragem. Deixei só uma banda. E eu vesti uma roupa tudo esculhambada. Eu queria ser feio. Para chamar a atenção. Já não era bonito. Aí minha tia, que era da igrejinha lá, disse assim: olha minha gente, ele é feio, parece um lobisomem, mas está querendo Deus, e vem hoje para o culto. E eu cheguei daquele jeito, uma botona de vaqueiro, bico de ferro. Entrei naquela igreja, sentei, começou o culto, os louvores, eu não sabia que tinha hora, eu nunca tinha ido numa igreja de crente. Aí daqui a pouco o pastor pegou a palavra, 5 minutos o pastor pregando, eu me levantei no meio da igreja. Sabia que tinha hora, né? Me levantei no meio da igreja e fiquei de pé. Sabe aquele momento que a noiva atrasa e chegou? E todo mundo quer ver se a bonita ficou feia? Ou se a feia ficou bonita? Quando eu fiquei de pé, a igreja todinha deixou o pastor pregando e voltou para mim. E eu fui na direção do pastor com aquela botana, pofo, 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 pofo. Irmão, ainda bem que aquela igreja não tinha gente preparada para tirar louco. E eu fui chegando no pastor, e o pastor que estava pregando assim, ó, bem animado, porque era um culto bom, ele estava animado. E eu cheguei perto. Ele disse: pois não, o que é que o senhor quer? Era a hora, irmão, não tinha outra hora. Aí eu virei para a igreja e disse assim: ó, eu quero virar crente, como esse povo aí é. Aí ele pensou assim e disse: agora? Eu disse: sim, agora, só sai daqui quando eu virar, e se vire para fazer eu virar. Porque aqui tem tropeço, aqui tem tropeira. Aí ele disse: o senhor deixa eu terminar a mensagem? Aí eu disse: eu deixo, só que eu não saio daqui. Imagina você pregando aqui e um bicho do mato na frente sua aqui. Coitado do pastor, terminou logo, pregou lá uma mensagem, a mensagem desandou. Aí quando terminou, eu vou orar por você. Aí fez uma oração simples, ele estava meio com medo também, né? Uma oração simples, orou, amém, tá. Aí eu olhei para ele e fiz assim como Naamã. Você se lembra de Naamã? Que foi Eliseu? Eliseu disse: vai tomar um banho lá no rio, lá, vai. Eu esperava como Naamã, que ele botasse a mão na minha cabeça e eu me tremesse todo, e eu começasse a sentir um negócio assim, saísse coisa por todo lado, ruim. Ele orou, irmão, oração simples, não senti nada, não senti nada. Aí eu olhei para ele assim e disse assim: só isso, eu já virei. Aí ele olhou para mim e disse assim: meu filho, você virou, porque você não precisa fazer nada não, Jesus já fez tudo na cruz por você. Saí dali, irmãos, eu queria missões, eu estava despertado para missões, eu nem conhecia a Bíblia, nem conhecia nada, mas eu já queria ser missionário. Aí sabe o que Deus preparou para mim? Essa igreja, por trás de tudo lá, tinha um problema. O pastor com a esposa teve que sair, a igreja botou para fora. Todos os membros, quase todos saíram. Isso foi minha chegada, viu? Não sei se foi com medo. Desviou quase tudo. Ficou só uma família. Aí a família que ficou me chamou e disse assim: olha, você quer só outra igreja, que a nossa não vai dar para continuar e tal. Aí eu disse: moço, você não vai ficar? Ele disse: mas só eu, não sei o que. Eu disse: não, eu venho com minha família, você fica com a sua, para não fechar a igreja. Olha o início de tudo, irmão. Aí ele disse: tá bom. E ele ficou lá, passou lá poucos dias. Quando é com poucos dias, eu fui fazer meu primeiro aconselhamento. A esposa dele pegou ele estrupando as filhas no banheiro. Era o meu líder, referência, que eu estava conversando com ele. Sabe o que acontece? Lá vai eu pastorear a igreja com menos de 2 meses de convertido. A esposa: meu, mas pastor, vamos continuar os cultos, não sei, mas irmão, vamos continuar os cultos e tal. E aí lá vai eu pregar sem saber. E Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Hoje Ele notifica, né, que a gente tem que fazer direito. Mas naquele tempo Deus abençoou, e aí aconteceu. E a igreja hoje é uma das maiores igrejas de Belmonte. Pastor muito meu amigo. A igreja tem prosperado lá, ele trabalha no conselho de pastores comigo, e Deus tem abençoado demais. Mas aí, irmãos, o que acontece? Eu fiquei nessa igreja até passou um ano que eu fiquei nessa igreja. Olha que coisa interessante, o tempo certo.
sem atropelar ninguém. Eu estou ali, aí de repente eu quero agora que alguém pudesse nos assumir. Eu queria uma denominação. No sertão tem dificuldade, viu, irmão? E ninguém queria porque eles achavam que a gente era uma seita sem nome. Porque quando o pastor veio para a cidade, eu fiquei com um grupo que eu já tinha na zona rural. Passei 3 anos sem igreja. De pastor, fui sair da denominação porque o pastor não podia me assistir, fui ficar sozinho lá. Fiquei 3 anos sem igreja. Eu falava com o pessoal das igrejas para assumir a gente, eles não queriam, porque era uma seita sem nome. Ó, pior que tem, né? Seita sem nome. Mas aí, irmãos, Deus foi abençoando. Aí um dia chegou um irmão lá em casa. Disse assim: esse trabalho teu é muito bom, fazendo debaixo das árvores. Vamos fazer uma igreja, um templo. Eu tenho um dinheiro, umas economias aí que eu arrumei e tal, guardei. E Deus está me mandando fazer uma igreja para você. Olha só. Aí ele disse para mim assim: agora tu vai lá na cidade, arruma uma máquina, que a gente precisa fazer a limpeza do terreno, que eu vou encostar o material. Eu disse: tá bom. Fui lá na cidade, arrumei uma máquina dessas, marca Caterpillar. É uma máquina de pneu, comprida, grande, terraplanagem. E arrumei essa máquina para vir fazer a limpeza do terreno para a igreja. A comunidade pequena, o povo não tinha costume de ver essas coisas. Quando a máquina chegou, toda a comunidade veio olhar ela fazendo a limpeza do terreno. E o motorista, o tratorista lá, o operador da máquina, ficou todo empolgado e quis mostrar que a máquina era potente e entrou no mato, quebrando tudo, porque a comunidade toda estava presente, né? Quando o cara entrou no mato, irmão, bateu numa abelha, numa árvore seca, e essa abelha atacou todo mundo. O motorista sumiu até hoje. Irmãos, sem querer exagerar, para mim aquelas abelhas estavam endemoniadas e cada uma tinha 7 demônios, não pode não. Tem hora que eu quero comparar naquele momento, eu penso na grande tribulação. Era a mãe gritando: meu filho, eu estou morrendo. Gente, eu não estou exagerando não, foi uma coisa terrível. Eu nunca vi um negócio daquele com aquelas abelhas. Eu peguei na mão da minha esposa e sumi com ela. Eu estava tão desesperado com a minha esposa, que eu cheguei lá numa casa, não pedi nem licença, abri a porta da mulher, entrei e tranquei a porta, só que deixei minha esposa de fora. Então, só que é claro que imediatamente eu me lembrei e puxei ela para dentro. Mas isso até hoje me atrapalha. Tem hora que eu estou romântico, né? Eu digo: ô amor, eu te amo tanto. Ela diz: será? Ela está lembrando das abelhas, que eu deixei ela de fora. Porque mulher tem isso, mulher lembra de coisa lá do fim do mundo, não é verdade? Quando os fios encostam, diz Cláudio Duarte, aí ela se lembra de coisa lá do fim do mundo. Resultado, quando eu estou lá dentro, salvo, garantido, começa a comunidade gritando lá, aquela loucura. O Espírito Santo de Deus me diz assim: tem um homem deficiente que está lá caído. Tinha um homem lá no meio do povo, que ele não tinha coordenação motora, ele andava com dificuldade, todo mundo correu, ele caiu, e as abelhas. Aí eu disse: Deus, é para mim voltar lá. Isso é missões, viu, irmão? Todo mundo corre dela e você corre para ela. Aí eu disse: mas Deus, e não tem outro? Não, tem não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não fica olhando para o seu lado não, viu? Nem fique pensando em alguém que poderia estar aqui não, é você. Aí eu disse: meu Deus, aí eu vou. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá no homem que estava caído com as abelhas deixaram o homem subir para mim. Eu corri de novo. Eu tinha uma ideia já assim no começo, que crente que pensa em desistir é um covarde. Irmão, mudou naquele dia. Hoje eu penso diferente. O crente que nunca pensou em desistir é um ET, sei lá o que ele é. Tem uma coisa errada com ele. Porque tem hora que eu digo forte, viu, irmão? Isso que eu vou dizer é sério. Até Jesus, como homem, pensou em desistir, sim ou não? Vamos pensar nas palavras dele? Se possível. Disse que tinha um pastor que surtou. Aqui em Sobral não tem isso não, né? Lá pro sertão tem, viu? Tem uns que é obrigado a amarrar. Surtou. Ele disse, terminou o culto, um monte de problema, ele não disse nada a ninguém. Foi aquele surto calado, né? Ele disse assim: não vou ser mais pastor, não vou mais pastorear a igreja. Só que tem um detalhe, irmão: quando Deus chama, não dá para desistir mais não. Viu, pastores? Tchau. Aí ele disse: vou beber, vou me prostituir, não vou mais pastorear a igreja, não quero ser mais pastor. E foi, planejou tudo caladinho e foi lá numa boate da cidade. Chegou lá, sentou no balcão e disse: traz uma dose de uísque para mim.
Ainda tinha o dia da igreja no gosto. O cara botou a dose de uísque. Ele olhou lá no fundo, tá uma mulher lá. Ele olhou, bonita. Ele disse: é com aquela. Fez assim. Aí ela foi vindo para perto dele, bonita mesmo. Quando foi chegando perto dele, que olhou assim, disse: meu Deus, meu pastor. Pastor, o senhor é um homem de Deus, deixou as 99 e veio atrás dessa perdida nesse buraco. Ele não tinha bebido nem a dose de uísque. Aí disse: é mesmo, minha filha, vamos sair daqui, vamos embora. Vamos para a igreja. Tem mais como desistir não, meu irmão. Não tem como voltar atrás. Aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. E eu tive que pegar o homem e tirar, irmão. Tive que tirar o homem, porque eu não tinha como desistir não. Eu corria, o Espírito Santo dizia volta. Eu ia, o Espírito Santo dizia volta. Aí eu voltei, deu aquela força, eu tirei o homem. Quando eu tirei o homem, eu estava tendo umas reações que essa abelha mata de duas maneiras. Ela mata asfixiado, porque incha e fecha, e é impossível algum remédio que possa tirar nos 5 minutos que você pode ficar sem respirar, não sei. Ou mata com a quantidade de veneno no corpo. E eu sabia, porque já vi muito acontecer isso lá. Aí eu comecei a sentir as reações e fechando. Aí eu chamei um missionário que estava lá para ajudar a gente na obra. E eu fui e disse: meu irmão, venha cá, eu quero fazer meu último pedido. Ele disse: você não vai morrer não, não quis nem saber do meu último pedido. Se eu vou atrás de um carro. Aí desceu na comunidade, zona rural, irmão. Tem dia que os carros da cidade estão tudo na zona rural. Tem dia que não tem nenhum, estão tudo na cidade. Nesse dia não tinha nenhum. E ele voltou desesperado, não achou o carro e disse: não, vou lhe levar na cidade. Desse sítio onde a gente mora até a pista onde passa mais carro, dá 2 quilômetros, ainda tinha mais 10 para a cidade. Imagina até eu chegar lá sem respirar, já perdendo a coordenação motora. E ele saiu me arrastando para levar 2 quilômetros para a pista. Quando nós chegamos na comunidade, tinha um homem amarrando um burro. Não sei se vocês sabem essa classificação de animais. Existe jumento, cavalo, burro. E assim, jumento, burro é animal de carga. Só o cavalo parece ter amortecedor e feixe de mola e tudo, é bom de andar. Mas burro não tem nada disso. É um animal de carga e a gente chama de animal chotão. Não sei quem conhece essa expressão. Se você montar nele e ele começar a correr, é capaz de deslocar os fígados, pulmão, coração, tudo, porque balança tudo. Aí o homem estava amarrando um burro. Eu me lembro até da história de Jesus, que aconteceu mais ou menos assim. Aí o missionário chegou e disse: moço, me empresta esse burro aí, por favor. Ele disse: o que está acontecendo? E depois eu lhe devolvo. Aí me pegou e jogou em cima do burro. Eu já sem, fechando, e eu sem respirar. Ele me jogou em cima do burro e saiu puxando a corda e correndo. E o burro começou a balançar. Não é que eu desentalei, irmãos? Nunca que eu pensava que burro prestava para isso. Eu sei que espalhou sangue, não sei o que foi, o inchaço sumiu e eu desentalei e estou aqui, não morri, graças a Deus. Já construímos mais de 13 igrejas em zona rural e cidade do sertão nordestino. Presta atenção, se começarmos no momento certo, não tem quem pare. Amém? Esse é o momento certo, amém? Mas a agenda de Deus, nós temos que começar no momento certo, sem atropelar ninguém. E em segundo lugar, tem que ir para o lugar certo. Preste atenção, viu? Tem que ser no momento certo. Você não pode chegar atropelando ninguém. E você tem que ir para o lugar certo, que Deus escolheu para você. Tem um lugar para você. Não quero tomar o do outro não, viu? Tem um lugar para você. Olha o texto de Mateus capítulo 4, verso 13 até o 15, diz assim, ó: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu quero só lembrar a você como que era o momento que Jesus está começando o ministério dele. Jerusalém estava assim, ó. As grandes romarias subiam para lá. Quem queria se destacar como um bom pregador ou ter um bom salário, tinha que estar nas igrejas lá em Jerusalém. Mas o texto diz que Jesus não foi para lá. E é interessante que os irmãos de Jesus questionavam ele nisso: homem, tu não quer ser conhecido? Vai logo para o lugar certo.
Se apresenta lá onde estão os holofotes. Mas o nosso texto está dizendo que Jesus foi para a Galileia do Gentio. Que terra era essa? Uma terra escura, misturada, dialeto corrompido, mal vista por gentio e por judeu. Mas o texto sagrado está dizendo aqui no verso 14, presta atenção a isso, que Jesus foi para essa terra para que se cumprisse o que se havia dito, já estava agendado, já estava programado por Deus, que ele iria para lá. Ele não foi para fazer a vontade dele. Às vezes nós estamos indo porque é o lugar que eu quero, é o lugar que eu gosto, eu quero morar ali, porque ali me satisfaz nisso, naquilo. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja, meu filho. Irmãos, meu lugar se chama inveja. O nome do sítio é inveja. Aquele lugar terrível, escuro, espiritualmente escuro. Mas Deus me disse: você vai ficar aqui. Aí os meus amigos vieram e disseram: pastor, como você vai criar seus filhos? Como é que você vai morar nesse lugar? E Deus disse: é aqui que eu quero você. Pastor, aqui não tem água, não tem nada. Eu até contei para os irmãos hoje, né? Aí Deus me dá uma missão e diz assim: você vai florescer onde você está plantado. Eu sou o Deus do Sul, da China e do Japão. E avivamento não vem de Brasília, não vem dos Estados Unidos. Avivamento vem de cima, de onde não há empecilho. Fica aí que eu vou lhe abençoar. Ô, irmão, só para vocês entenderem o que é que aconteceu. O nome da nossa missão é Fonte no Deserto. Coloquei esse nome por pensar num avivamento, num fluir espiritual na vida das pessoas. Mas Deus fez acontecer, foi tudo. Tanto isso como outras coisas. Acontece? Lá na missão, descobriu-se uma fonte na terra seca, no meio do deserto. Furamos um poço. E esse poço dá 32 mil litros de água por hora mineral. Ninguém entende, porque se diz de um lençol freático, que ou é doce ou é salgado, e todo mundo cavou em volta, tem poço a 10 metros do meu, a água não presta para beber, e a minha boa toda, se você lavar o cabelo, meu irmão, fica limpo, cura caspa, seborreia e tudo mais. Se eu fosse de outra igreja aí, eu ia vender água, era cara, ungida. Mas eu não faço isso não, irmão. Eu dou de graça, crio peixe, faço outras coisas, irrigo a terra e tudo mais. Mas se você estiver no lugar certo, dá certo. Pode vir o inferno, pode vir tudo, irmão. A comunidade se revoltou quando a gente construiu essa igreja. Queriam me matar. O cara foi lá, o revólver não disparou. Ele saiu correndo, desesperado, que tem nesse homem? Só quero uma macumbeiro, sei lá o quê. Eu sei que o revólver não disparou. Hoje a família dele está toda na igreja. Fizeram um abaixo-assinado para tirar a gente de lá. E foi uma confusão danada. E no meio dessa confusão, chatearam lá uma pessoa da comunidade por causa desse assunto, que é a pessoa que resolveu nos defender. E aí o líder da perseguição lá foi lá dizer algumas coisas com esse cara. E sabe o que acontece? A comunidade ficou chateada por causa do cara, não por causa de mim, que era o crente, mas por raiva, por birra, decidiram, metade da comunidade: nós não vamos assinar a baixa, nós vamos ficar do lado dos crentes. Só porque fizeram isso com ele. Deus dividiu a comunidade no meio sem nós fazer nada. Aí levaram ao sacerdote lá para decidir, né, o que é que vamos fazer. Os crentes têm que sair, têm que apredejar. Era assim, irmão. Aí resultado, sabe o que o líder fez? Fez que nem Gamaliel. Ele disse assim: gente, deixa os crentes, eles estão com a Bíblia. Vocês lembram de Gamaliel? Homem, esse negócio aí pode ser de Deus e não vamos se meter nisso aí, né? Lembra de Teudas, que se levantou com 400 homens e não deu em nada? Se for de Deus, não vamos achar nós lutando contra Deus. O cara disse: deixa eles fazer, deixa eles ir.
Mas aí o povo ficou naquela revolta e um cara decidiu me matar e matar os crentes. Olha que decisão. E como ele não tinha coragem assim, somente sem, ele bebeu uma com esse projeto. Hoje eu vou agradar todo mundo que não tem coragem de tomar uma decisão, eu vou agradar eles. O cara era conhecido como bom do negócio, bebeu uma, e meu pai, quando eu me converti, ele me excomungou, disse que eu não era mais o pai dele, ou que eu não era mais o filho dele, aquela coisa toda e tal. Aí, resultado, fazia um tempão que meu pai não tinha negócio comigo. Aí, resultado, o cara bebeu e saiu dizendo na comunidade: hoje nós vamos matar, vamos fazer, passou na frente da casa do papai. Pai é pai, né? Mesmo que ele tinha tomado essa decisão de que eu, como crente, não era mais filho dele. Quando o cara subiu, meu pai disse: papai sabia o que ia acontecer, conhecia o cara, conhecia tudo. Aí papai subiu, tipo assim, para dar uma certa proteção, foi atrás do cara. Eu tinha subido no púlpito para pregar, irmãos. Tinha só uns poucos irmãos naquele dia, uns 5 pessoas, 6, sei lá. Quando eu subi no púlpito, o cara gritou na porta da igreja. Quando ele gritou na porta da igreja, eu disse: meu Deus, o que é isso? Ele disse: teu primeiro visitante, vai lá receber? Tem hora que é engraçado as coisas de Deus, né? Aí eu obedecer, então vou lá. Cheguei lá no cara, mas eu sabia o que o cara vinha fazer, eu sabia. Aí eu fui lá e cheguei na mão dele assim, peguei bem forte assim, disse: oh, que benção que você veio para o culto hoje. Tu acha que ele veio para o culto? Ele vinha fazer o que ele estava planejando mesmo. Disse: que bênção, que bom, venha cá, vamos sentar aqui. Aí fui levando lá para o meio dos irmãos. Os irmãos já sabiam mais ou menos do que estava acontecendo. Foram se levantando. Eu disse: opa, eu já era o chefe, né? Nessa época eu era chefe, agora não sou mais. Aí eu disse: senta todo mundo, ele vai ficar aqui. Botei o cara lá e subi para pregar. Quando eu estou pregando, o cara se levantou. E eu não podia dar tempo. Eu disse: meu Deus, eu não posso dar tempo a esse homem não. Se eu deixar ele falar aqui, ele começa o mata-mata, né? Aí eu fui e disse: aí eu estou pregando, aí ele disse: é porque. Aí eu disse: o senhor se senta, que o senhor está na casa de Deus. Aí ele sentou, o papai lá atrás olhando. Aí o homem sentou. Aí eu tradicional, mas eu tinha que pregar uma mensagem pentecostal agora. Aí eu comecei, porque o homem não podia falar, irmão. Não é porque eu estava dando uma pentecostal, era para o homem não falar. Aí aí o homem se levantou, não sei o quê. Aí eu digo: sente que Jesus está aqui. Aí o homem se sentava. E eu, papai, a mensagem todinha. Aí eu mandava ele sentar, ele sentava. E papai olhando. Só que eu estava terminando a mensagem, irmão, ó. Não tinha mais o que eu dizer. Tinha que terminar, não podia passar a noite toda, né? O homem não ia embora. E eu comecei a pregar e a pensar: meu Deus, o que é que eu faço quando eu terminar? Irmão, imagina você pregar sabendo que o cara veio lhe matar. E ainda ter que ser pentecostal. Só que eu tive uma ideia. Quando eu terminei, Deus me deu uma ideia. Quando eu terminei, eu disse: amém, amém. Aí desci aqui ligeiro, sabe como é ligeiro? Fui lá onde o cabo estava, no meio dos irmãos. Peguei no ombro dele assim, bem forte, assim na clavícula dele. Segurei, botei ele no banco e disse: Deus, esse desgraçado, miserável, eu já estava lascado mesmo, já ia morrer mesmo. Esse infeliz pecador que está aqui, se tu não tiver misericórdia dele, ele vai morrer. Aí o homem fez: oh meu Deus, é verdade. O homem, porque ele estava planejando fazer e se matar depois. Aí tudo que eu dizia: isso é um miserável. Aí ele dizia: é verdade, chorando de toda altura. Quando eu terminei de orar, ele disse: pastor, não deixa eu morrer não, me leve lá em casa, que um negócio está mandando eu entrar debaixo de um caminhão. Eu disse: vou lhe deixar em casa. Peguei outro irmão, saímos parecendo 3 bêbados na comunidade, fui deixar ele em casa. Irmão, aquele homem não se converteu, mas tem mais de 15 pessoas da família dele na nossa igreja. Ele já morreu. E papai nunca mais deixou de vir para a igreja. Crente batizado serve o Senhor hoje, até hoje. Mas eu vou encerrar, porque senão eu me empolgo. Olha a terceira lição. Despertamento missionário, nós precisamos pregar a mensagem certa. Porque a igreja é tão cheia, mas não está cheia de gente arrependida. Está cheia de gente vivendo uma vida torta, pior do que quem está lá fora. A mensagem tem que ser de arrependimento, amém, irmãos?
E é isso que Jesus nos dá como exemplo desse texto. Olha a palavra de Deus, Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista já vinha lá dizendo, né? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. E essa foi a mensagem de Pedro lá no Pentecostes também, viu? O que nós faremos? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmão, nós estamos pregando mensagem de vitória para um povo em pecado. Como que um povo em pecado pode ser abençoado? Mas nós temos medo de perder, nós temos medo que as igrejas sequem, e não pregamos mensagem de confronto, de exortação. E aí a igreja enche, e os pastores enlouquecem, porque é só cheio de gente complicada. É preciso um despertamento para a santidade no nome do Senhor Jesus. Havia um profeta no Antigo Testamento do povo de Israel, que ele nunca pregava mensagem boa, só pregava ruim. O povo estava em pecado, irmão. Aí quando foi um dia, o rei precisava ir para a guerra, aquela coisa de costume. Chama aí os homens e todos que dão profetada aí. Aí chamaram aí todo mundo para agradar o rei. Pode ir, senhor rei, que o senhor vai voltar com a vitória. E o rei, meio desconfiado, disse: homem, não tem mais profeta não. Aí disse: tem aquele que o senhor não gosta. Ele disse: aquele é um miserável, só me traz coisa ruim. Mas manda chamar ele para ver o que ele vai dizer. Mas ele só me dá uma mensagem ruim. Aí os capangas do rei foi lá e disse assim: ó infeliz, tu diz coisa boa para o rei, viu? Aí ele chegou lá e disse: o rei pode ir que vai ter vitória. Aí o rei disse: homem, diga a verdade. Não é isso não. Ele disse: se tu for, tu não volta. É preciso consertar o altar. Aí ele disse: miserável, bota ele na cisterna, que eu vou mostrar para ele que dessa vez não funciona não. Vamos fazer o seguinte: arruma outra pessoa aí que eu vou estar no meu lugar. Vai no meu carro. Vestiram o cara de rei, de tudo, parecido com ele. Aí o rei pegou, vestiu uma armadura da melhor que tinha. Ficou no meio do exército e disse: eu quero ver se cumprir a palavra dele. Aí um cara brincando de jogar a seta para cima fez. Aí a seta fez na brechinha. Caiu na hora. É preciso pregar mensagem de arrependimento. Não adianta ir adiante, irmão, se não há uma mudança de vida. Às vezes a gente pensa que a mensagem de arrependimento não dá futuro. Dá, irmãos. É o Espírito Santo quem converte, amém ou não? Eu decidi evangelizar uma comunidade lá de zona rural. A gente trabalha muito em zona rural. E eu fui com um grupo, 3 pessoas comigo. Eu disse: nós vamos fazer um propósito, vamos sair em jejum e oração. Nós só voltamos quando a gente visitar todas as casas. São poucas as casas, e ninguém come, ninguém bebe, até evangelizar a última casa. Tudo bem, aí o pessoal aceitou e fomos lá. E visitemos a comunidade todinha. Quando a gente marcou no lugar de encontrar, que chegamos no lugar que estava marcado, aí todo mundo tinha feito as casas. Aí um olhou lá no meio da mata e disse assim: tem uma casa lá, você já está vendo uma casa? Aí um disse: ninguém foi lá. Pastor, mas ali deve morar nem ninguém, né? E se está só uma família, não sei o que, vamos embora. E o Espírito Santo: não, a proposta não foi essa. Eu digo: irmão, estamos com fome, demorou um pouco, mas vamos lá. Chegamos lá, irmão, sabe o que tinha acontecido? Tinha outras casas no meio do mato. Aquela família se reuniu e disse: vamos esperar os crentes, que eles estão indo em todas as casas, ele vem aqui também, Nós não ia lá não. Quando eu cheguei e comecei a pregar a palavra, aí tinha uma senhora do lado assim. Aí a senhora foi e disse assim: meu filho, eu pregando sobre o plano da salvação, né? O pecado, o homem caiu, precisa ser salvo. Aí a mulher olhou para mim e disse assim: meu filho, faz 50 anos que passou um camelô aqui chamado Quinca Crente, e disse essa mesma coisa. 50 anos a palavra estava lá, irmãos. Aí quando eu terminei, ela disse: meu filho, eu estava esperando que voltasse alguém aqui, eu quero entregar minha vida a Jesus.
Aí as filhas, mamãe, nós também entregamos. Eu também quero entregar. Quem estava de perto entregou todo mundo a vida a Jesus. E um homem gemendo na rede. E eu todo empolgado com aquele monte de gente aceitando Jesus. Aí o homem fez assim: se eu fosse mais jovem, sadia, eu também ia. Larguei todo mundo, fui lá na rede. Eu disse: o que, senhor? Ele disse: se eu fosse mais jovem, eu ia andar com você. Eu disse: por que o senhor não vai? Eu sou idoso, estou aqui com uma doença. Ele tinha vindo do hospital, irmão, naquele período lá no sertãozão, não tinha diagnóstico de nada. Eu acredito que ele estava com câncer no intestino, não sei. E não comia mais, não bebia mais. E os médicos disseram assim: vocês querem que ele morra com vocês? Leve para casa, não tem mais o que a medicina fazer não, tal e tal. E ele estava lá deitado naquela rede, não comia, não bebia, não dormia. Aí ele disse: meu filho, é porque é uma dor tão grande aqui. Eu disse: mas quem disse que o senhor não pode? Ele disse: é uma dor tão grande, eu não como, eu não bebo, não faço mais nada, eu não durmo. Aí: meu filho, se pelo menos essa dor saísse daqui e viesse para aqui. Aí eu fui e disse: pois nós vamos orar agora. Aí eu disse: Deus, eu estou empolgado, irmão, nem orei direito. Tira essa dor daí, bota aqui no ombro dele, e tal, orei e tal. E fui embora, sabe? Só que quando foi uma semana eu queria saber. Aí fui lá, quando chegou lá o homem estava em pé ajeitando a cerca da roça. Aí o seu Antônio, foi que aconteceu, tudo bem? Ele disse: meu filho, estou comendo, bebendo e dormindo, a dor que estava aqui passou para aqui, aqui não me incomoda, não me atrapalha. Eu disse: seu Antônio, só que hoje eu estou mais tranquilo, seu Antônio. Nós vamos orar para ela sair totalmente. Seu Antônio ficou curado. Morreu de outra coisa. Idade avançada. Nunca cheguei na casa do seu Antônio que ele não tivesse de joelho no pé da rede. Aí parece que ele adivinhava quando eu chegava. Quando eu chegava lá, ele dizia assim: estava orando por você. Ele não caminhou fisicamente, porque ele tinha 84 anos de idade, mas em oração ele andou o meu ministério todinho. Mas eu ainda levei ele lá para o rádio, ele deu testemunho, pessoas se converteram, e Deus usou poderosamente aquele homem, porque ele ouviu a mensagem de arrependimento. Amém, queridos? O povo que jazia em trevas viu grande luz. Mas, irmão, tem um bocado de lição aqui que eu fico triste de não poder passar para vocês. Mas uma essa eu não posso deixar. Essa é a quarta lição desse texto. Jesus preparou uma equipe local, evangelizada por ele, treinada por ele, de gente simples da comunidade, para ser sua liderança. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque hoje a gente se empolga muito com gente que está vindo não sei da onde, e a gente não prepara uma equipe, porque a gente vê os defeitos dele e acha que eles não são capazes, e a gente prefere arriscar naqueles que vão nos decepcionar mais tarde. O verso 18 e 20, Mateus 4, 18 e 20. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vindes após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Preste atenção, viu? Gente que a gente não dá nada por ela. Pode ser o futuro líder da nossa igreja. Pode ser você, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Todo mundo conhece? Não precisa nem eu abrir aqui. Que Deus escolhe as coisas simples, humildes, que não são nada, e faz uma bagunça na cabeça daqueles que pensam que são. É eu que estou dando essa palavra aqui, viu, irmão? Estou só interpretando desse jeito. Quando eu decidi preparar minha equipe, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus precisou de uma equipe, nós precisamos de uma equipe, viu, pastor? Mandurinha só não faz verão e não dá para pastorear o povo sozinho. Foi esse o conselho de Jetro para Moisés, e é esse o modelo bíblico. E aí eu disse: Senhor, eu quero preparar minha equipe. Como é que eu vou preparar uma equipe no meio desses matutos? Eu perguntei a Deus.
no meio desses matutos. Vocês sabem o que é matuto? Só mais ou menos para vocês entenderem. Um dia eu decidi levar eles para a praia, para o shopping lá em Recife. Eles nunca tinham ido, né? Aí levei a minha equipe todinha de matuto. Aí quando eu cheguei lá no shopping, aí eu fui na frente, o líder, né? Entrei e tal. Quando eu olhei, não vi ninguém. Quando eu olhei, tá todo mundo lá naquela porta lá. Botava pé, a porta se abria. Eles tiravam. Botava o pé, a porta se abria. E eles tiravam. Eu digo, bocado de infeliz, vamos quebrar a porta do shopping. E não me faz vergonha não. Vamos embora. Estava ele lá admirado com a porta, que a porta só botava o pé, o porta sabida, o porta obediente. O povo tudo olhando e rindo, era a minha equipe. Entraram no shopping, eu fui na frente, quando eu cacei, e eu acho, cadê os meninos? Quando eu olho para trás, está ele na escada rolando, subia e descia, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Não tinha dinheiro para comprar nada, mas aproveitaram a escada. Aí lá vai eu tirar ele de lá de novo. Cheguei na praia, minha filha dando uma de missionária também. Aí cheio de gente na praia. Quando chegou na praia, acostumada a ver os açudinhos lá, sertão. Aí minha filha tem a voz meio desarregulada, ela fala alto. Aí ela olhou, pequenininha ainda, né? Ela olhou no meio de todo mundo e disse: ô pai, que açude grande é esse, homem? Eu digo, é hoje que eu morro do coração. Essa é a equipe de matuto, mas Deus estava levantando aquele povo. Minha filha, vou dizer para você, minha filha, eu fiz um propósito, viu? Eu fiz um propósito lá em casa, meus filhos, eu fiz um propósito. Meu filho só ia casar, meu filho só ia namorar com 18 anos e casar com a única mulher. O povo riam de mim. Namorou com 18 anos, casou com a única mulher. Minha filha, eu disse, só vai namorar com 17. Eu baixei para minha filha, né? Aí um cara chegou lá engraçadinho e disse assim: Deus falou comigo que eu vou casar com sua filha. Eu digo, e é? Eu digo, você está disposto a esperar 4 anos? Porque ela só vai namorar daqui a 4 anos. Ele disse, eu espero. Não é que o abençoado esperou 4 anos? Namorou com 17, casou com 18 e eu não pude fazer nada, porque ele obedeceu tudo, gente. Hoje são exemplos para a igreja, viu? Os jovens vão casar e dizem assim, eu quero casar como Rebeca e Pedrinho. Estão lá no seminário fazendo mestrado, fazendo bacharel em teologia. Vão passar 4 anos internos lá, estão sofrendo, mas estão lá obedecendo. Ela está fazendo uma faculdade de fono. Ela vai vir e vai. E eu já disse. E eu peguei e disse um negócio. Eu disse, eu vou fazer que nem Moisés, vou preparar um substituto. Aí ela disse, é eu, pai, Pedrinho. Eu digo, é de lascar, trabalhei, quase morro, levei pancada, foi perseguição. E você agora vai receber tudo pronto. Mas é assim, irmão. Estão voltando, vão assumir a igreja. Sabe o que eu vou fazer? Presta atenção, viu? Jesus disse isso. Vocês farão maiores coisas que eu faço. E às vezes a liderança não tem coragem de fazer isso, por isso não levanta a liderança. Tem ciúme do púlpito, tem medo de perder o púlpito. Sabe o que eu vou fazer com meu filho e meu genro? Quando eles voltarem do seminário, eu vou dar 1 ano, que é o que a denominação permite para ser acompanhado, depois de ordenado. E depois eu vou trocar com ele. Ele vai ser o titular e eu o auxiliar. Já estou com meus 60, com 50 já estou sentindo tudo que é canto. Mas é preciso separar uma equipe. Quando eu estava separando essa equipe, irmão, sabe o que aconteceu? Eu tinha aquela ideia, não, os líderes tem que ser os melhores de aparência, como Samuel olhou para Eliabe, né? Mais estudado, que fala bem, que se veste bem. Aí eu terminei caçando uma equipe assim. Escolhi os melhorzinhos, né? O melhorzinho era esse que eu levei para Recife. Será que eu estava lascado de melhorzinho? Aí, resultado, escolhi os melhorzinhos. Aí um dia eu disse, eu vou fazer um treinamento com a minha equipe e eu faço no prático, viu? Escola de missionário na prática. Eu disse, como é que eu vou fazer? Vocês têm que aprender a sentar tijolo, limpar a terra, fazer horta, fazer instalação de energia, porque no sertão não tem dinheiro para fazer. Então se você quer uma igreja, tem que você mesmo fazer, né? Aí eu disse, vamos fazer uma encanação hoje. Eu fiz a proposta, eu disse, vou testar meus líderes. Vou testar para eu ver se eles têm visão, se eles têm realmente condição. Aí peguei lá uma instalação de cana, eu disse, chamei todo mundo, disse, hoje nós vamos instalar, fazer a encanação daqui e ali. Eu preciso de 3 canos. Aí peguei um dos que se achava importante e disse, eu preciso de 3 canos para fazer essa encanação. Vai ali comprar para mim? Tudo a proposta eu fiz, né? Aí ele disse, oxe, agora, tudo querendo ser, né, os melhores. Isso agora, foi lá. Irmão, só que o negócio pegava uns 10 canos. Eu pedi 3 para ver se ele entendia.
Eu queria ver a visão dele. Ele foi lá obedientemente. Nesse dia eu entendi quando a Bíblia diz que quando a gente faz só o que tem que fazer ainda serve inútil, né? Aí ele foi, comprou os 3 canos, aí voltou: pastor, aqui os 3 canos, aqui o troco. Aí eu digo: perfeito, meu filho, que bênção. Pedi 3, ele trouxe 3. Aí eu chamei o outro, que ainda era mais, que se apresentava mais ainda. Eu disse: só que eu preciso de joelho para encanação. Pedi só joelho. Só que só ia botar torneira, ia botar tudo mais, né? E onde é que estava a cola? Onde é que estava tudo? Ele foi lá, comprou o joelho. Voltou: aqui, pastor. Ih, rapaz, me esqueci da cola. Tu, vai buscar a cola. O cara foi lá, comprou a cola. Meu Deus, isso toda a minha equipe, viu? Assistindo comigo. E nós não vamos botar torneira aqui não. Vai tu. Ele comprou a torneira. Quando eu estou lá em pé, olha o teste que Deus me fez. Chegou um senhor daqueles homens que vive caído na rua. Bebia, caía, não tinha casa, mal vestido, não cheirava bem. Chegou e ficou em pé lá. Deus mandou o homem lá. Aí ele disse assim, já um senhor de idade, ele disse assim: pastor, o senhor está pensando em fazer essa encanação daqui a ali? Eu digo: é. Ele era surdo também, tinha mais essa, tinha que... Aí ele disse: esse cano não dá não. O senhor vai precisar de mais isso, isso, isso e isso. Quando ele disse assim, eu digo: meu Deus, eu esperava isso do meu líder. Vem de um cara caído na rua. E ele deu meia volta e foi embora. Eu fiquei ali sem saber o que dizer, esperando que o menino até percebesse. Ninguém percebeu nada da mudança do que o homem fez. Daqui a pouco o homem comprou, não sei onde ele achou dinheiro, mas ele comprou, ele era aposentado. Comprou e trouxe o que faltava. Aí eu disse: Deus, tu não está querendo me dizer que esse cara vai fazer parte da minha equipe? Aí Deus disse: vai, discipule ele. E tem mais uma coisa: se você honrar ele, eu honro você. Pode chegar Bolsonaro lá em casa, irmão. Mas primeiro eu vou atender seu Rosalvo. É um negócio que tem que ser assim. Aí seu Rosalvo começa lá. Como é que eu vou discipular? Ele está quase cego, não escuta nada. Tem que falar para ele ler os lados. Como é que eu vou discipular? Aí eu fui tentando lá. E um dia ele chegou. Ele disse para mim assim: faça um nome para mim da Bíblia, que amanhã eu volto aqui. Ele disse para mim. Fiz o nome e dei para ele. Ele foi embora. Voltou. Ele disse: agora eu vou ler para você. Eu disse: como é que o senhor aprendeu? Alguém lhe disse? Ele disse: não. Eu descobri que eu tinha que aprender as 23 letras. Comecei a juntar elas. E aprendi a ler o seu nome. Faça mais. E eu comecei a fazer mais. E ele: faça mais. E faça mais. E ele lendo mais. E ele lendo mais. Um dia eu disse assim: já sei, eu vou escrever um sermão todinho para ele não vir mais aqui em casa nem tão cedo. Escrevi um sermão todinho. Com a semana ele chegou e disse assim: olha aí o papel. Eu olhei o papel e ele disse: eu vou dizer tudinho sem nem olhar. Aí pegou meu sermão. Do jeito dele foi mais de 1 hora, decorado. Posso trazê-lo aqui para pregar essa mensagem para vocês, viu? Ponto por ponto, detalhe por detalhe. Quando é um dia, sumiu o homem. Passou um tempo, ele chegou. Onde o senhor estava? Ele disse: o senhor sabia que em tal região tem índio? Eu, missionário da região, não sabia. Pois lá tem índio, eu fui lá. Lá ninguém, não empataram ele, porque o cabo cego, velho, mal andava. Quem que ia lá botar dificuldade para ele entrar? Pegou os papéis que eu dei tudinho e saiu de casa em casa dos índios. Leia e me diga o que o senhor entendeu, que eu vou voltar aqui. Foi um dia ele chegou lá em casa. Eles leram e entenderam. E quer que o senhor vá lá. Tinha um monte de crente, um monte de índio convertido. Seu Rosalvo. Um dia eu estou em casa com minha esposa. Alguém me liga e diz assim: pastor, a missão, nós temos uma missão, né? Então nós estamos passando aí com um carro, tantas pessoas. Dá para o senhor fazer um almoço? Eu todo empolgado com missões, eu digo: dá, pode vir. Quando eu parei, eu disse: Gil, tenho que fazer o almoço. Ela disse: não, na dispensa não tem nada não.
E dinheiro? Não tem. Eu digo, Gil, como é que nós vamos fazer o almoço para esse pessoal? Gosto de fazer um almoço melhor, né? Aí ela disse, vamos tomar o café, depois a gente decide isso, minha esposa falou. Aí fomos tomar o café, chega o seu Rosalvo. Ele tem um negócio de ficar me admirando, tem hora que eu penso que ele está me idolatrando. Aí ele chega e fica olhando, fica olhando para mim. E eu tomando café, e eu fico incomodado, tem hora que eu... Que foi? Que eu tenho que falar com ele assim, aí eu penso que tem que falar alto também. O quê? Que é para ele ver meus lábios. Aí tem hora que eu digo, Gil, aí você não sou seu Rosalvo não, viu? Que eu estou tão ligado com ele que eu tenho hora que falo com minha esposa assim. Aí ele disse, o que é que o senhor quer? Aí ele puxou, botou a mão no bolso, tirou R$100. Fez assim. Aí eu disse, vai fazer algum exame? Porque eu sou o banco dele, né? Ele não sabe botar no banco, aí ele disse, vai fazer um exame, aí ele vai juntando o dinheiro na minha mão, né? Até dar aquela consulta e tal. Aí eu disse, vai fazer o quê? Que é para eu guardar o dinheiro. Ele disse, e para que é esse dinheiro? Ele disse, esse dinheiro é para você. Olha quem Deus usa, viu, irmão? Aí minha esposa olhou para ele assim, sabe que ele não tem condição, sustenta um monte de gente com um salário mínimo do INSS lá, não sei o que, de velhice. Aí disse, ficou olhando para ele assim, aí ele disse assim, você não está me entendendo não, né? Aí minha esposa disse, tô não é que o senhor vai dar R$100 a nós, que temos melhor condição que o senhor. Aí ele disse, pois é porque nós se gosta, nós se ama. Eu não perdi nada com ele não. Eu digo, me dá para cá esses R$100, fiz a feira, comprei tudo, fiz o almoço para os irmãos, uma bênção. Jesus cumpriu a agenda dele, por isso que houve um despertamento na história que jamais se apaga, amém, irmãos? Tinha mais uma coisa da agenda, mas essa eu não presta para terminar sermão com ela não, viu? Mas tinha uma coisinha na agenda mais, viu, de Jesus? E eu e você precisamos cumprir isso aí às vezes, viu? Sabe o que tinha na agenda? Você vai ser traído. Vai ter um traíra na sua equipe. Às vezes nós não estamos preparados para isso, irmão. Mas estava lá. Aí Jesus disse, ó, ninguém vai se perder, a não ser aquele que já está agendado para se perder. Jesus aceitou, Jesus amou. Manteve ali. Jesus não expulsou da equipe, sabia que ele era um traidor. Tem na agenda isso também, viu, pastores? A gente não se prepara para ter um traidor não, viu? Quem é que quer um traidor? Mas às vezes é necessário cumprir a agenda de Deus. É preciso que um traidor venha, talvez um espinho para você não se desobedecer. Uma coisa por aí. Mas deixa para lá, senão minha mensagem fica comprometida com esse negócio de traidor. Mas talvez Deus queira que você saiba disso, em nome de Jesus. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Não sei como anda a sua vida. Talvez você precise seguir uma agenda que está traçada por Deus. Pastor, mas eu não sou pastor, não sou missionário, não interessa. Deus tem uma agenda para você, que se você cumprir, sua vida vai mudar. Se você obedecer essa agenda de Deus. E quer que eu lhe diga uma coisa nessa noite? Você sabe já qual é a agenda. Você não está querendo é obedecer. Você já sabe, isso já arde no seu coração. Isso que Deus está lhe mandando fazer e o lugar que Deus está querendo lhe colocar, você já sabe. Mas você não consegue obedecer. Mas Deus já está lhe falando sobre essa agenda. E eu queria fazer um desafio aqui nessa noite. Eu já tomei muito tempo, mas eu quero rapidamente, se você deseja, eu quero cumprir a agenda de Deus. Eu quero seguir essa agenda. É um desafio ousado. E olha que não tem apelo não, é agora ou então hoje não dá mais. Eu queria que você saísse e ficasse de joelho aqui na frente, ó. É um desafio. Não levante sua mãozinha não, viu? É porque você só vem se você realmente está entendendo. Eu quero cumprir a agenda de Deus. Talvez seja começando por sua fé em Jesus, que você ainda não tomou essa decisão. Talvez seja por um compromisso no seu relacionamento, alguma coisa que você precisa fazer. Talvez seja na obra, no ministério, em missões.
Eu quero. Estou sem força, me dá força. Vem aqui para a gente orar por você. Levanta do seu lugar. Eu quero, Deus trabalhe na minha vida nessa área, e eu quero me levantar nessa área. O desafio é que você possa vir aqui à frente. E nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Talvez seja difícil porque... ninguém foi. Não, é com você, meu filho. É com você, não olha para o lado não. Eu quero orar por você, com seus pastores aqui presentes. Aleluia. Eu sei que não é fácil não, porque é uma resistência do inferno. O inferno resiste, mas as portas do inferno não podem resistir à igreja de Jesus. Não tem como lhe sustentar aí não nessa noite, em nome de Jesus. Não tem como. Eu quero descer aqui embaixo, gostaria de chamar os pastores, para a gente estar orando por esses amados irmãos. Nós que temos o cajado, talvez esse irmão está aí sem poder se levantar, está num buraco, está precisando daquele acolhimento, está precisando ser tirado para fora. Talvez era hoje, a agenda de Deus era hoje, aqui, na frente dessa igreja. Era aqui hoje. Era um momento certo, não era ontem, não era a semana passada, não era o ano passado, é hoje. É hoje. E sem atropelar ninguém. E sem atropelar ninguém. Deus vai lhe levantar. Deus vai levantar a sua vida, minha filha. Oh Senhor amado, está faltando trabalhadores na tua obra. E nessa noite nós rogamos, assim como pediu Jesus, para que o Senhor levante mais trabalhadores na sua obra, para que o Senhor levante homens e mulheres que possa trazer esse despertamento à tua igreja. E no nome de Jesus, nessa hora, nós aqui, como a liderança da igreja, como pastores e missionários da igreja, não temos outra coisa a fazer, a não ser pedir, a não ser rogar. Oh Deus, eu sei que muitos aqui já tiraram o seu coração do sistema, já tiraram o seu coração de Baal, já tem o coração no Senhor, mas ó Deus, alguma coisa atrapalha, alguma coisa impede. No nome de Jesus, é isso que nessa noite nós pedimos, para que saia, para que deixe o caminho desses teus filhos. Senhor, se é na área de relacionamentos, quebra o jugo, despedaça a lança, aquieta o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Sara esse relacionamento, sara essa família, sara os filhos. Deus, em nome de Jesus. Deus, se é algo na vida, na pele, na saúde, que impede, não tem, essa pessoa não está tendo coragem, não está tendo disposição, ou não tem ânimo, por conta de uma enfermidade, que essa enfermidade também saia, assim como Jesus fez sair, como Jesus curou os enfermos, em prol da tua obra. Se é problemas do nível espiritual, ó Deus, se Satanás está usando alguma coisa, em nome de Jesus, repreende qualquer casta de demônio, repreende toda a obra do inferno aqui, nessa noite, no nome de Jesus. Oh Deus, vivemos numa região difícil financeiramente, talvez essa pessoa não tenha segurança financeira, mas dá a ela a tua segurança. E assim como tu chamou os discípulos, mas primeiro deixou lá uma boa pesca para eles, eu quero te pedir que tu também supra a necessidade dos teus filhos aqui, financeiramente. E o teu nome, Senhor, e o teu nome seja pregado, anunciado, e a igreja em Sobral se encha
de pessoas com coração quebrantado, contrito, que Tu não despreza, ó Deus.